A vida é feita de passagens, de mãos que soltam e de outras que seguram, de histórias que se estendem em novas vozes, novos gestos, novos caminhos. Há quem veja esse movimento como fim, mas ele quase sempre é começo, porque o tempo não leva, ele entrega. E o que a gente chama de transição é, na verdade, continuidade com outro sotaque. O que se constrói não se encerra, se transforma. E o mais bonito é perceber que, quando alguém está pronto para seguir, é porque o outro alguém já soube preparar o caminho. Há sabedoria em saber partir e generosidade em saber permanecer. E generosidade em saber permanecer, mesmo quando o papel muda, mesmo quando o bastão troca de mãos. Entre vírgulas e reticências, a história continua. E cada pausa, cada entrega, cada recomeço é só mais um jeito do tempo dizer. A liderança, ou a vida se você preferir, não é sobre durar, é sobre deixar seguir. Esse episódio é um oferecimento da RH Center BPO, que acredita que a maior herança de uma boa gestão é permitir que outras histórias também floresçam. Por isso, sejam muito bem-vindos novamente ao Vírgula, Ana Paula Valadão e Daniel Rigonato. Obrigado, Vi. E, como nos outros episódios, eu vou pedir para vocês se apresentarem rapidamente para que quem está nos assistindo saiba quem são vocês e por que vocês são aptos, sim, a falar sobre sucessão, que é o tema do nosso episódio de hoje. Ok. Olá, pessoal. Sou Ana Paula Valadão, sou psicóloga de formação, quase 30 anos de experiência na área de recursos humanos, 15 anos, metade desse período em posições de gestão. Sobre a questão de sucessão, eu tenho certeza, para o negócio ser perene, você precisa olhar para esse momento, para quem vai te suceder, com muito carinho, né? E muito respeito. Então, eu acho que é isso que a gente vai conversar aqui hoje, um pouquinho mais sobre o tema, né? Isso. E você, Dani? Eu sou o Daniel, eu sou diretor da RH Center, sou um paulista que mora em Curitiba há 15 anos. Estou na RH Center há 17 anos, porque eu estou 17 anos na RH Center. Nós convivemos com clientes, com fornecedores que vivem esse cenário da sucessão, que passam agora por esse processo. Alguns que a gente viu se preparar para isso, outros que estão tendo que fazer e não houve preparação para isso. E aí você vê as diferenças, né, como isso impacta o futuro e como isso assusta o mercado que compra, que precisa daquele serviço. Então, assim, é um tema muito bacana, um tema que a gente tem já uma vivência de observância. Estamos passando em alguns pontos desse tema também dentro do escritório. Então, acho que temos um assunto bem legal para falar hoje e que vai nos fazer refletir bastante. E se a Virgínia estiver inspirada igual no último, nós estamos no sal, né? Nós estamos no sal aqui hoje. Bom, espero que sim, porque é daí que saem as melhores conversas. Bom, no final do último episódio, vocês já começaram a falar um pouco sobre muito do que a gente vai falar nesse episódio, né? Mas como eu não posso deixar de fazer a primeira pergunta de sempre, que é qual é a vírgula, né? Eu acho que a gente pode começar dizendo que a sucessão é uma vírgula. Podemos pensar dessa forma, que a sucessão é uma vírgula, seja na empresa, seja na vida daquele gestor que vai trazer um sucessor ou daquela pessoa que vai suceder esse gestor, é uma vírgula. Podemos pensar assim? Eu estou quase pensando em exclamação. Então, comece por aí. Por que uma exclamação? Por que a sucessão é uma exclamação e não uma vírgula? Porque se você não olha para isso, você corre o risco de ficar fadado a não, como o Daniel falou em todos os outros episódios, né? A não crescer, a não evoluir, a ficar parado. E a gente já sabe, quem fica parado, não evolui, não cresce, fica obsoleto, fica fora do mercado. E hoje a gente está numa velocidade das coisas que para você acompanhar, você precisa ter uma equipe, sabe, preparada, enfim, para poder seguir adiante. Então, eu acho que
Nem sempre você vai conseguir ir para o mercado para buscar profissionais, né? E é fundamental olhar para isso, né? Se você quer perpetuar o seu negócio. Seria errado pensar, aliás, eu acho que na verdade, mas eu queria que você elaborasse isso um pouco melhor. Pensar que sucessão, porque normalmente quando a gente fala de sucessão, a gente vem a sucessão familiar logo de cara, assim. Mas não é, né? Não é só familiar. Talvez até a maioria não seja. Fale um pouco melhor sobre isso, Dani. Hoje a sucessão, assim, inicialmente, vamos dizer assim, a gestão ela evolui com o tempo. Isso é normal, se você pegar os livros do passado, os livros de hoje, você vê o quanto que já evoluiu. Mas a sucessão hoje, ela é tido dentro do conceito de governança também como um item de sustentabilidade do negócio. Então você olha o negócio, dentro do conceito de sustentabilidade, você tem que pensar no econômico, no social, no ambiental, para que haja um equilíbrio da sua empresa frente a essas atividades, a essas perspectivas. E para sustentar o negócio economicamente, ele tem que ter continuidade, senão ele acaba, ele não tem futuro. Então, no começo, como é que se fazia? Passava-se de pai para filho, né? Então, o dono da alfaiataria, o filho ia ser o alfaiate, o carpinteiro, o filho ia ser carpinteiro. Isso ia se passando. Só que por quê? Porque tínhamos poucas opções de formação, de estudo, de aprendizado. Então, o universo era mais limitado ao conhecimento empírico que você passava. Quando você começa a mudar esse modelo cognitivo, que as pessoas podem escolher o que querem fazer, o teu filho não quer você tocar o teu negócio. E você tem um cara para assumir o teu negócio, mas ele não quer. E aí surge a necessidade seguinte, a família ninguém quer. Como é que a gente faz? Então, a gestão evoluiu para os modelos de governança ou dos princípios da governança, aonde começa a se fazer a transição do modelo familiar. A família não sai do negócio, mas ela tem uma participação de presença menor na gestão desse negócio. O que ela vai reter dela? Os propósitos, os valores. Por que eu criei isso aqui? Por que essa empresa foi criada? Qual era o propósito? Qual era a vantagem? Qual era o modelo? Então, isso é o que a família vai defender, são os símbolos. A família é o símbolo. E junto com ela, vem os conselheiros, os presidentes de conselho, que vão fazer isso se tornar negócio e rentável para continuar sendo um símbolo para o mercado. De forma que você não sabe mais quem é o filho, você não sabe mais quem é a família, você não sabe, você sabe que é um negócio, ele existe. Você vai ter a figura do fundador, a história do fundador, mas os filhos, se não estão na gestão, não faz diferença. A empresa continua existindo. É quando a gente fala que a empresa foi profissionalizada. Agora ela tem uma gestão profissional, não depende mais da capacidade do dono que fundou. Ela tem profissionais especializados, ela tem time de gestão forte, tem uma forma de contratar executivo bem estruturada e a família continua figurando, mas ela figura como um norte de propósitos. E esse é o desafio, eu acho que da sucessão para sair do modelo familiar para o modelo de governança, é não se perder a essência que trouxe o negócio até aqui. Porque o modelo de governança, se você for gerar a visão de capitalismo por capitalismo, resultado por resultado, você perde o propósito da construção, a sua empresa ela se torna como qualquer outra empresa que só visa lucro, entendeu? Aí você começa a quebrar um pouco da questão da sustentabilidade, que você tem que olhar social, você tem que olhar ambiental e tal, você perde isso. Então a governança ela veio sendo evoluída, ela veio crescendo, você tem institutos que trabalham fortemente isso, consultorias, estudos de mestrado, doutorado, se aprofundando mais nisso a partir de experiências e tudo mais, quando você consegue fazer a sucessão do negócio, não mais a sucessão na família para o negócio. Você desconecta uma coisa da outra sem eles se perderem. Eles só se desconectam, começam a andar em tempos diferentes. É errado pensar que, na maioria dos casos, a sucessão dessa forma, né, de profissionalizar a empresa, acontece em empresas maiores e não em pequenas empresas? Ou não? Ou existe algum dado, talvez que você saiba que não, que também é comum acontecer em pequenas empresas? Eu não tenho dado concreto, não sei se o Daniel tem algum percentual, alguma estatística para compartilhar, mas o que eu vejo, eu tive a oportunidade de trabalhar em multinacionais e em empresas familiares, tá? Empresas familiares que estavam iniciando o processo de profissionalização e empresas que já estavam no caminhar, tá? Da profissionalização. Então, assim, chega um momento, pelo menos dessas que eu vivi,
acabou que foi instituído o conselho, com conselheiros, pessoas de mercado, para ajudar a esmiuçar o negócio, vislumbrar para onde que a empresa pode ir, para dar os melhores, sabe a jogada de xadrez? Para poder dar a melhor jogada, enfim. Uhum. E até porque, assim, quando você tem a família trabalhando, às vezes gera conflito, né? E o conflito atrapalha o negócio. Acaba atrapalhando o negócio. Então, das que eu tive a oportunidade de conviver, todas começaram o processo de profissionalização, né? E, assim, posso te dizer que evoluíram consideravelmente. É outro mundo. Outro mundo. Uma até agora é Great Place to Work. Aham. Tá com uma gestão bem profissionalizada, sabe? Então, Tem uma empresa que eu tive contato que eles saíram de uma garagem, hoje faturam 700 milhões, estão em 5 países. Não, Brasil. Brasil. É aqui. Aqui começou numa garagem. É uma empresa daqui de Santa Catarina. Então, assim, existe a governança, né, Ana? A gente sabe, né? Existe a governança que foi pensada para ser futuro, para ser a sucessão do negócio. E existe a governança que foi um jeito que o dono arrumou de mandar de fora. E ele faz uma governança onde ele é o presidente do conselho, o filho está numa posição também de conselho. Então você não desmembra essa questão de comando e de direcionamento. Porque você não quer perder o controle, você só muda o nome, entendeu? Da forma. Então aí não funciona. Então, quando você fala de fazer realmente a implementação de uma governança para fazer a sucessão do negócio, o negócio e não depender mais das pessoas para existir, você tem que estar consciente que você não vai estar mais ali o tempo todo e a sua família pode ou não estar atuando como executivo, vai depender da competência que tem, se tem ou se não tem. Para não ter conflitos, como no modelo de governança a gente chama de conflito de agência, para você não ter conflito entre os interessados ali dentro, confundindo a posição de dono com a posição de executivo, a posição de funcionário. Então, essas posições não podem se conflitar. Aí, isso depende de uma implantação bem feita, cada um entender o seu papel. Por isso que você não vira a chave assim rápido, você vai devagar. Agora, quando é feito, você imagina, você trazer para dentro do seu conselho de administração pessoas que têm 20, 30 anos de mercado em operações que são 30 vezes maior que a tua e está com você agora. Então, o quanto de conhecimento esse cara traz para dentro de casa e ajudando a pegar aquilo que a família pegou no sonho de que construiu o negócio, o quanto ele consegue alavancar isso para o mundo inteiro, isso aí crescer. E ele poder dizer assim, nós vamos trazer um executivo nessa linha. Então, o executivo, o CEO, o diretor, ele não é mais o presidente da empresa. Ele é um cara que reporta para o conselho, tem alguém acima dele, que ele tem que cumprir as diretrizes tanto de valores da organização, de propósito da organização, como de econômicos, como financeiros, e ele tem que entregar ela melhor do que ele pegou. Então tem alguém cuidando disso. Lá no passado, a Ana vai lembrar dessas histórias, lá no passado, o que os caras faziam? A família saía da gestão e contratava um CEO para colocar para tocar o negócio. E pagava o CEO por bônus de resultado. E isso aconteceu em algumas empresas. Aí o CEO entrava, a família achava que isso era a sucessão dela. O CEO entrava, não fazia manutenção de equipamento, não fazia manutenção de estrutura. Por quê? Isso gasta dinheiro. E quando gasta dinheiro, reduz o meu EBITDA, o meu resultado. O meu bônus diminui. Então você deixa o CEO sem supervisão, trabalhando para só gerar bônus. Quando acaba o contrato dele, ele ficou feliz da vida, porque ele ganhou todos os bônus que ele queria, quando ele sai, a empresa está sucateada. Então, a evolução da gestão para os conselhos de administração é para que isso não aconteça e a família perca o negócio. Então, é um cuidado que se tem. Então, você trazer gente que pensa diferente, é outro ponto. Pensa diferente, não discorda de você, que você tem que entender a discordância, mas eu construí sim, mas você não é o dono do conhecimento todo. Então, você tem que aceitar isso também. Então, por isso que a empresa evolui. Ela evolui porque nesses conflitos de entendimento, na discórdia um ponto ou outro, você constrói um novo caminho, com gente muito experiente. Entendeu? Gente que você vai pagar por 1, 2 sentadas que ele vai ter com você, é barato? Não é. Não é barato. Mas é o que a gente fala lá no mestrado, né? A governança não é barata, mas não ter é muito mais caro. Passar por um processo de sucessão, Ana, é mais do que pensar na continuidade, é pensar na entrega. Sim, com certeza. Porque
quando você faz a sucessão, o mínimo que você espera é que a coisa continue evoluindo, crescendo, né? Que consiga tirar o resultado, fazer talvez novos negócios, enfim. Então, eu acredito sim que quando se pensa em sucessão, é entrega. E assim, não sei se eu estou respondendo a entrega que você quer que eu responda, mas eu acho que, voltando um pouquinho na questão da família, né? E na palavra entrega, o dono, ele literalmente ele entrega. É a filha dele. Aham. É a filha Agora dele. falando não de resultado, falando de entrega mesmo. Ele está entregando o bebê dele, É aquilo uma que foi renúncia para ele. um sonho, que ele fez a gestação, que Isso. nasceu, Era que nesse cresceu. Sofreu, É nesse sentido, né? chorou, não dormiu. Então, não, ele para a coisa evoluir positivamente, ele precisa confiar. Aí vamos voltar na história da confiança. Confiar que aquele profissional que está ali sucedendo ele tem condições de acolher aquilo que um dia foi um sonho, né? E dar continuidade. Agora, muitos donos têm muita dificuldade de fazer essa entrega, Isso. né? Era nesse sentido do desprendimento, do soltado, deixar ir. Muitos, do que eu já vi na minha experiência, alguns têm muita dificuldade de entregar. Por quê? Foi do jeito que eu pensei, foi do jeito que eu idealizei, as coisas sempre deram certo, mas podem, se a gente fizer de outra forma, pode dar tão certo quanto e até melhor, né? Então, se desprender, eu acho que é um ato até de muita coragem do dono, assim, porque ele vai ter que literalmente confiar que o outro vai fazer um trabalho igual ou muito melhor, superior que o dele. Uhum. Agora, se não há essa entrega, a coisa não evolui. O Flávio Augusto, ele fala bastante sobre isso, né? E ele fala que as empresas, elas, no final das contas, ou elas têm que ser vendidas ou sucedidas, né? E na opinião de vocês, cada caso é um caso? Ou o ideal seria que, por exemplo, na maioria das vezes fosse sucedida? Falando de sucessão familiar, eu acho que principalmente no caso. A minha família teve uma empresa. Uhum. Aliás, tem a empresa ainda, acho que eu nunca te contei isso. Não. Nunca contei isso. Então, a família do meu pai era dona com seus sócios numa indústria, né? Agora, quem não sabe vai ficar sabendo, porque eu quase não compartilho essa história. O meu avô foi um dos acionistas majoritários da companhia. O meu pai foi o único da família que foi trabalhar no negócio. Não era o que brilhava os olhos dele, né? Eu acho que se meu pai pudesse fazer uma escolha, ele não teria ido, ele teria seguido a carreira dele, né? E quando chegou na minha vez, meu pai não deixou. Eu enchi a paciência do meu pai. Você queria? Eu queria trabalhar na empresa, eu queria fazer estágio na empresa. E ele falou, não, você não vai fazer. E eu acho que foi a melhor coisa que meu pai pôde fazer, no meu caso, para mim, porque ele, de certa forma, me forçou a ver um outro mundo. Senão você ia viver a vida inteira naquele mundo. Senão eu ia viver a vida inteira naquele mundo. Talvez eu pudesse dar, com certeza, quer dizer, talvez, com certeza, enfim, mas eu daria ideias diferentes, sugestões diferentes, mas eu não sei se eles comprariam a ideia. Então, assim, hoje a fábrica, ela foi vendida, então tem um principal acionista, que ele detém a maioria do percentual, e a minha família, a família do meu pai, detém um pouquinho, né? E hoje ninguém está no negócio. Cada um faz as suas coisas, sabe? Mas eu acho que os acionistas, quem era sócio, tomou a decisão mais correta. Porque os sucessores que vinham naquela linha, no meu caso eu até queria, né? Mas os outros não queriam, né? E ver tudo, assim, cair porque o meu filho, a minha filha não queria fazer. Então, eu acho que eles tomaram uma decisão muito sábia, porque o negócio migrou para um profissional, né, para uma pessoa que comprou a empresa e que hoje maneja ela super bem, muito profissionalizada e por aí vai. Então, a minha experiência foi
nesse sentido. Eu acho que depende de cada caso. Terão casos que, sim, a venda talvez seja o ideal para não perder o negócio, né? E outros momentos, sim, a sucessão. Então, no caso da minha família, houve a venda. Alguns casos de empresas, as empresas elas estão muito conectadas à imagem do dono, né? Principalmente quando o dono ele é um pouco mais presente na mídia. Um caso que a gente conhece assim muito forte é o do Silvio Santos, né? Que foi o ícone que, infelizmente, muitas pessoas dessa geração nova aí não teve a oportunidade de acompanhar. E que passou o bastão literalmente, seja na gestão lá administrativa, seja ali no palco mesmo, porque ele tinha ali uma penca de filhas que poderiam fazer isso, né? Só que há a comparação. E eu tô falando de um caso que é midiático. Mas quando a gente está falando de um caso que não é midiático, também existe a comparação. Vai sempre ter. Como que é isso? A gente faz isso. A gente mede o outro por aquilo que você tem de conhecimento, pelo que você tem de experiência. Nós fazemos com tudo. Na verdade é isso. Então, o desafio, acho que assim, até pegando o gancho que a Ana falou, assim, muitas empresas vão para a venda porque não pensou na sucessão. Não tem para quem passar. Obrigatoriamente vende. Outras tentam fazer com a família. Aí tem a comparação também. Tem que saber lidar com a comparação. Porque são pessoas diferentes, são meios diferentes. Acho que aí é muito da visão de quem está na frente do negócio e entender que ele não é o negócio, ele vai passar e o negócio vai ficar. As empresas tendem a durar mais que seus donos, teoricamente. Então eles precisam entender essa transição e o momento de que ele precisa de alguém mais perto para suceder. Eu quero deixar na família. Não tem nada de errado deixar na família. Não é um erro. Não é porque é familiar que é uma empresa ruim. Se fosse assim o agronegócio, sim, não é o que é. Então, não é porque é familiar. Eu acho que é porque quem está sucedendo quer estar no negócio, gosta daquilo, sim, assume como vida dele, e aquilo para ele é o futuro. Aí você investe, e aí voltamos naquele papo do último episódio, sim, temos que andar junto. Nós temos que andar junto, você tem que ser como eu fui nos negócios, você tem que absorver aquilo que eu tive de bom, não faz o que eu fiz de ruim, e aí você faz a sua marca do jeito que você quer. Mas esse troca de bastão, ela é com o tempo você faz. E sabendo que vai haver comparações. Só que quando você faz essa transição, ela é menor. Aí você vai... É nítido quando você percebe quando o troço foi bem pensado. Quando acontece uma transição abrupta, sem esse acompanhamento, a pessoa fala, putz, mas não é igual ao pai, né? Mano, o pai, putz, não é igual ao pai. Quando acontece transição muito bem, ele fala assim, nossa, meu, ele é melhor que o pai dele. Por quê? Ele absorveu aquilo que era de bom, não fez o que era de ruim, e agora está podendo fazer coisas novas que o pai não teve oportunidade de fazer, porque o tempo não deu. A vida acabou antes, as forças acabaram antes, mas ele conseguiu fazer. Então eu falo assim, ele é melhor que o pai. Aí o que o pai vai poder dizer? Eu preparei ele para isso, ele foi preparado para isso. Ele queria aquilo. Aquilo que a gente falou ontem, primeiro, né? Na última, tinha um desejo. Tinha um desejo. Eu investi nisso, eu dei espaço para ele, e ele é melhor do que eu, porque ele tem mais tempo. Ele teve mais tempo, mais preparo que eu não tive. E esse é um ponto importante. A gente precisa saber na nossa vida qual é a nossa ação no tempo. Porque o tempo vai acabar para todo mundo. Em algum momento não estaremos mais. E deixar isso para a última hora já não dá tempo de fazer. Aí você obriga-se, às vezes, a ir para o modelo de governança, porque você não quer que o negócio morre, então vamos profissionalizar, porque você vai trazer gente experiente, que vai saber o caminho, que vai saber alocar as pessoas nos seus lugares, e aí a empresa sobrevive e vai mais longe. Ou você vai vender a empresa porque eu não tenho ninguém, não dá mais tempo de fazer, eu não acredito em ninguém, eu não me sinto à vontade. Você vende o negócio, deixa todo mundo bem, mas o negócio acaba. Acaba na sua mão, né? Ele vai continuar na mão de outra pessoa. Eu dei um exemplo para vocês quando a gente começou o episódio, aliás, antes de começar o episódio, da Milena Cooper, né? Uhum. Que é uma amiga minha que esteve aqui. Se você não assistiu o episódio, é o episódio 42 da temporada 2, tá numa playlist diferente aqui, porque essa playlist é especial da RH Center, né, Dani?
E a Milena, ela passou por um processo de sucessão. Hoje ela é CEO do Vaticano, né? Que é uma funerária aqui em Curitiba, que tem funerária, cemitério, crematório. Da The Diamond também, que é uma empresa que transforma cinzas humanas em diamantes. E ela é uma pessoa que eu, né, assim, pude acompanhar um pouco mais de perto esse processo. E é incrível o que ela fez e faz e vai com certeza continuar fazendo na empresa que a família criou. Mas eu dei esse exemplo para contextualizar a pergunta que eu quero fazer, porque eu percebo muito, inclusive o tema do episódio da Milena foi funeral influencer, ou seja, ela trouxe esse negócio para as mídias digitais. E quando a gente fala de sucessão, a gente está tirando um pouco a pessoa mais velha da gestão para entrar a pessoa mais nova. Normalmente é o que acontece, né? E quando vem a pessoa mais nova, ela vem não só com o frescor do estou assumindo isso aqui agora, mas também com o frescor da idade e de acompanhar o que a idade, aquela geração traz para o que é o trabalho, para o que é a gestão, para o que é a liderança. Como que isso acontece normalmente, né? Como que é que as empresas devem se preparar para que, quando isso acontecer, realmente todo o resto da empresa, como o Dani estava falando de comparações, todo o restante da empresa entenda que agora quem comanda é essa pessoa aqui e a forma de comandar dela é essa aqui. Como fazer isso? Aí a gente está entrando em gestão de mudança, né? Então, porque a passada de bastão é uma mudança dentro da corporação, né? É uma nova dinâmica. As coisas vão operar pode até operar da mesma forma, mas a organização, a gestão acaba tendo algo diferente, né? Então, assim, primeira coisa é compartilhar com todos, na minha opinião, né? Acho que você tem que compartilhar. Pessoal, a gente vai passar por um processo de transição, né? João vai assumir essa posição, contamos com o apoio de vocês, nós vamos para esse caminho, né? Esperamos isso daqui a X tempo. Então, é organizar realmente um projeto de change management, né? De gestão de mudança, para que as pessoas entendam o movimento que está sendo feito. E não só entender, além de entender, poderem respeitar o movimento que está sendo feito, né? Se isso vai para uma pessoa da família, se isso vai para um sistema de governança e por aí vai. Então, eu acho fundamental compartilhar por que está sendo feito, qual é a visão, onde a gente vai estar, como é que o ritmo da banda vai tocar daqui para frente. Eu acho que ser o mais transparente possível, né, evita vários ruídos dentro da companhia. Que gera engajamento, né? Também. Gera engajamento, as pessoas sabem para onde estão indo, entendem o momento, então eles dão suporte, né? Eles entendem, não, estamos todo mundo junto, o plano é esse, vamos lá. É natural, assim, quando você está numa empresa familiar, é natural que se você tem os filhos trabalhando ou em outras posições e que você percebe que o patriarca lá, ele está testando os filhos, né? Ele está jogando uma função, joga na outra tal, e ele está acompanhando para ver como é que cada um se comporta, é natural, todo mundo sabe que em algum momento alguém vai sentar na cadeira dele, ele está testando. E pode ser que chegue no final que não seja nenhum dos filhos. Não vai dar certo. E aí ele tem que ter o papel de chegar para os filhos e falar assim, galera, vocês são meus filhos, mas vocês não são aquilo que a empresa precisa. E aí nós vamos buscar alguém de fora, ou até aconteceu o que a Ana falou, né? Pensa que coisa, como é a governança ter o seu papel social, né? Você não é obrigado a carregar isso. Então você pode, vamos trazer um time de fora, experiente, vocês vão ter a remuneração, vocês vão ter condições de bancar o que vocês querem fazer, estudar o que vocês quiserem estudar. Eu carreguei até aqui, vocês não gostam? Não tem problema, vocês vão ter a liberdade para poder seguir a vida e a empresa dela. Mas nós continuamos donos porque estamos nos contratos sociais. Então, isso é bacana, você dá a opção da pessoa escolher o que ela quer fazer e não ser a escrava do negócio porque era do meu avô, porque era do meu pai, e eu não posso fechar porque dei um valor sentimental, e você ficar carregando aquilo como é um fardo. É um fardo. Então, acho que o que é importante nesse momento, assim,
É o que a Ana falou, tem que ser claro para todo mundo, principalmente para o dono. Tem que estar claro para ele, porque às vezes ele fala, mas não está claro para ele. Ele não consegue nem soltar o bastão. Não, ele fala que ele precisa, mas ele não consegue, entendeu? Ele está tentando se convencer. Porque a primeiro deslize que tá, a primeira reação é pegar de volta. Então, eu tive uma experiência, é meu amigo, e ele estava fazendo a transição, ele estava indo para o conselho, ele era o executivo, mas estava indo para o conselho. E eu perguntei para ele assim, mas você vai sair dessa vez? Só dessa vez. Porque houve outras tentativas, mas em função da a presença dele é muito forte na organização. Então, quando você substitui uma pessoa, e aí tem a comparação, e você não tem a maturidade, ou a paciência, ou a presença de dizer, não é mais comigo, é com ele. Muito legal o que você falou, mas não é comigo, é com ele. Se der qualquer enrosco, ele vai falar comigo. E você esperar isso acontecer, se você não faz isso, automaticamente volta para você o comando. Porque você é a figura de referência. Então, às vezes a pessoa tem que sair. O dono tem que sair de cena para o outro ter a chance dele. Então, eu brinco bastante com o pessoal, que eu falo assim, ó, gente, inclusive eu falei para esse cara, eu falei assim, olha, quem for substituir você vai ser um desafio muito grande. Você pegou isso aqui do zero e tornou-se numa empresa gigante. Então, assim, eu fiz uma brincadeira usando a paráfrase do judaísmo, que eu falei assim, você imagina como foi a vida de Josué. Quando ele foi suceder Moisés, ele falou assim, ó, o cara que eu tô sucedendo abriu o mar, velho. Muito bom. Eu falei assim, como é que eu vou fazer isso? Exatamente. Como é que eu vou fazer isso? O cara abriu o mar, o cara escreveu as tábuas da lei. Como é que eu vou fazer isso daí? Então, para ele é um desafio enorme. É o mesmo caso. Tanto que eu brinquei com ele, falei assim, irmão, você é Moisés, cara. Quem vai suceder você vai ter que ter um suporte para as pessoas reconhecerem quem vem, que ele é e pensa como você pensa. E que você não está distante, você não está ali, mas você está presente na vida dele, no direcionamento. E que você saiu. Agora é assim, se acostumem. Eu não estou mais aqui. É ele que vai comandar o negócio, ele foi escolhido para isso. Então tem que ter essa transparência, tem que estar claro para quem está saindo, tem que estar claro para quem está entrando, tem que estar claro para a organização, para a sua gestão, que vão ter chacoalhões e que é normal, tem que trazer de volta. É aí que entra o conselheiro, que entra a pessoa de suporte. Para acalmar a família, é normal, calma, a gente vai contornar aqui, vai se resolver, porque senão você volta para trás. Muito rápido você volta para trás. E é muito comum você ver fulano assumiu de novo a empresa. Volta para trás, entendeu? Tem uma coisa que pega, a Ana vai concordar, assim. O dono começa a ver que as coisas começam a andar, fala assim, eu vou fazer o quê agora? Ficar em casa? Ele não consegue entender que assim, ele não precisa mais, você vai fazer agora um outro plano, que é extremamente importante e que só ele pode fazer. Que é assim, você vai contar para todo mundo como é que você chegou até aqui. Você vai contar para todo mundo quais são os valores da empresa e por que ela é diferente do mercado, por que ela pensa disso. Ele vai ser o institucional, ele é a empresa na figura de uma pessoa passando valores. Ele não está mais falando de meta, ele não está mais falando de resultados, isso agora é problema de quem ficou para trás. Ele vai estar falando de propósito, vida, futuro, desenvolvimento, como que você começa, como que eu comecei. Ele vai estar formando uma nova geração a partir da experiência dele, mas ele não consegue entender que agora ele não vai mais fazer. Ele não vai mais ficar lá. É a história do liderado que virou líder, né? Aí ele falou, e agora, o que eu vou fazer? Não tem mais nada para fazer, os outros estão fazendo, e eu estou aqui passeando. Ele não consegue enxergar o papel. Por isso que quando você faz uma transição, mesmo que seja para a família, é importante trazer um profissional experiente de mercado para ajudar o cara a se achar também. Falar, agora você vai fazer isso. E isso é muito importante para o negócio. E o teu pessoal que ficou, tua família, vai cuidar do que você cuidou até agora. Eles não conseguem fazer o que você vai fazer e você não precisa mais fazer o que eles vão fazer. Precisa de alguém de fora dizendo assim, cara, tá certo, é assim mesmo. Agora vamos fazer outra coisa. Porque assim, a pessoa ficou muitos anos fazendo, né? E aí ela se vê sem função. Sim. Né? A pessoa se vê sem função, né? Foi o que você falou. E agora? E agora? Que então, eu vou fazer? Eu acho que, assim, e isso é uma coisa que tá vindo agora para mim, porque eu nunca pensei nisso com foco em sucessão, mas eu pensava nisso com foco em aposentadoria. Até tem um amigo meu que trabalha com preparação de profissionais para a nova etapa da vida, que é a aposentadoria, né? Que é quando você desacelera
ou, dependendo do profissional, da pessoa vai acelerar, mas com outro foco, com outra função. Então, assim, uma coisa que está vindo agora, né, um site que eu tive agora é que não é só preparar quem vai ficar no negócio, mas preparar a nova função de quem está saindo, né? Sim. Foi o que o Daniel falou. O que eu vou fazer agora? Vou falar por que eu construí, qual foi o meu objetivo, qual foi o meu propósito, por que as coisas funcionam assim. E assim você está dando uma função para aquela pessoa, né? Mas olhar com isso com carinho eu acho que é importante. Eu não tinha parado para pensar nisso. Sim, e gente, assim, ó, vamos lá. O mundo hoje precisa de boas referências, de pessoas que deram certo para contar o que fez, de onde começou, como é que foi a dificuldade e tal. Então, assim, precisa disso. Você tem histórias de gente que do nada, o cara levantou impérios, e que isso precisa ser passado. E isso é uma coisa que a nossa geração não faz isso. Eu falo muito da questão do modelo rabinato, do modelo judaico, porque eu estudei, eu fiz, uma das minhas formações foi teologia. E eu achava muito legal a forma que eles pensavam pelo seguinte: eles não tinham como escrever tudo. Eles viveram boa parte como nômades no deserto. Como é que eles passavam o conhecimento? De pai para filho, no falar. Então eles falavam uns aos outros. Você sai do modelo da cultura judaica, você vai para um modelo mais rudimentar, era falado aonde? Na fogueira que se reunia a tribo para contar de onde eles vieram, o que era feito, tudo mais. Para quê? Para que não se perdesse a referência, porque não tinha nada escrito, os ritos. E a gente não tem mais isso. A figura hoje, nada contra os influencers, né? Mas a figura de sucesso hoje, para a juventude, são os influencers. Nada contra, tem gente boa, tem gente que não é tão boa. Mas aqueles caras que construíram o país se apagam na história. Se apagam na história. Porque eles não fizeram o papel de contar como é que foi. Eu não vou escrever uma biografia e pôr no livro, ninguém lê. Meia dúzia de pessoas que se interessam em ler aquilo. Quanta história foi pro túmulo que podia ter sido contada, dividida, compartilhada, motivado pessoas, chamado pessoas que tinham potencial e nunca se enxergaram, porque o cara compartilhou o sofrimento, compartilhou a dificuldade, compartilhou o sucesso. Então, eu acho que isso é o papel do cara que deu certo. É o papel de dizer para os outros que dá para fazer. O Brasil é um país difícil de empreender? Ele é muito desafiador, mas dá para fazer. Entendeu? Dá. E eu até quero te provocar uma coisa, porque agora você tocou na minha feridinha. Porque você falou dos influencers, né? Então... É porque, na verdade, Dani, deixa eu te explicar. Melhor a minha influência. Não é? É porque eu falo, eu sempre falo, é uma defesa de venda minha, inclusive. Eu falo, todos nós somos influencers, né? De alguma coisa. Então, assim, isso que você está falando, dessas pessoas colocarem, ensinarem, hoje a ferramenta principal é a rede social. São os podcasts, são as redes mais rápidas, mais fast, mas são. Se essas pessoas se predispõem a ir para a rede social, falar para quem está lá, que são os jovens, como foi que eles construíram, na verdade, eles vão influenciar. Vão então, eles se tornarão influenciadores. Sim, acho que é o conteúdo o problema. O conteúdo é o problema, porque hoje em dia, infelizmente, você viralizou fazendo dancinha, você também vira influencer. Então, é aquela história. Todos nós somos influencers de alguma coisa. Tem gente que quer ser de porcaria, tem gente que pode ser se você de é o muita que você coisa consome, isso. E o que você consome é porcaria, o que você tem para dar? Exato. Então, assim, precisa de mais gente contando coisas boas, coisas que deram certo. E às vezes o cara não tem essa habilidade. Eu não tenho habilidade nenhuma de entrar na frente de uma câmera e tentar falar alguma coisa. Não sai nada. Nada. Isso a gente desenvolve. Precisa. Então, habilidade, né? Uma habilidade que a gente consegue aprender. Eu preciso de alguém interagindo, tal, contando. E às vezes ele precisa entender isso. Fala assim, agora o meu papel é contar para o mundo como é que foi e o que dá para fazer. Então é uma questão mais folclórica, talvez, da história e tal, mas é o que faz as pessoas entenderem se é possível, cara. Dá certo fazer. Como foi a Luísa Trajano no Compar. Sim, fantástico. Contando a história, como é que começou, da tia dela, que motivou ela tal, e que ela sempre tem um viés de pessoas, e você vai vendo aquilo e fala assim, olha onde essa mulher chegou, da onde veio. Então, essas coisas motivam a gente a continuar lutando, continuam a gente apostando em pessoas, acreditando que dá para fazer, porque teve gente que conseguiu fazer. E não foi uma exceção, foi um plano que foi executado. Por isso deu certo. E você já deu um grande passo de vir aqui para o podcast, de, né, confiar no Vírgula para ter essa série de episódios,
Porque dessa forma, Dani, se você não consegue se colocar nas redes sociais, aqui você É um consegue caminho. aprofundar os temas, né? Sim. E aí, quem sabe, para 2026, a gente não pensa numa série já pensando nessas pessoas que têm Sim. algo para contar no sentido de excelente. construção. É uma excelente Fica ideia. a provocação e o vírgula tá de portas abertas para isso. Excelente, excelente. Chegamos ao fim, então, dessa trinca Nossa, de foi episódios. rápido, né? Foi, Isso foi. rápido. Com pãozinho de queijo, um cafezinho Ah. e muito papo bom. Obrigada por terem vindo. Obrigada a você. E a gente continua aqui à disposição para tratar de outros assuntos. Obrigado, Vi. Deixa seu arroba e o seu também, por favor. O meu é o BPO RH Center, que a gente comenta aqui, e o Daniel Rigonato no LinkedIn. Então, meu LinkedIn é Daniel Rigonato, 2 T's. Já não deu, tá vendo? Ó, foi só eu provocar, ele já não passou do Instagram. Não. Bom, o meu LinkedIn e Instagram, exatamente igual, Ana Paula Cunha Valadão. Muito obrigada, viu? E vocês, se ainda não seguem o Vírgula, já sabem, né? A gente tá lá no Spotify, no YouTube, com os episódios semanais. Pessoal, ativa o sininho para que você seja notificado cada vez que um episódio for ao ar. E sem contar que você fortalece a amizade também com a gente, tá? E nós estamos também no Spotify e no Instagram com os cortes diários. Aguardo vocês lá e até a próxima vírgula.